Estamos de volta ao vivo aqui na nossa programação da BMC News. A gente recebe agora Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Seja bem-vindo, Ruschel, à nossa programação. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ruschel, a tentativa de assassinato de Donald Trump ainda deve desencadear uma série de desdobramentos, na corrida eleitoral americana. Você acha que isso muda, principalmente olhando ali para os planos de Biden de reativar a campanha? Os democratas vão precisar de alguém mais forte por conta disso? Eu acredito que, na verdade, esse atentado joga uma boia, salva-vidas aí para a campanha do Biden, porque fica mais difícil, no contexto atual, buscar uma modificação de candidato. Porque você tem já uma campanha democrata que está em apuros e você tem um favoritismo ampliado de Trump, que já era muito grande. Eu creio que nessa situação fica muito difícil alguns dos possíveis substitutos de Biden buscar, entrar nessa barca furada, já que as chances de vitória ficaram muito pequenas. Além disso, a própria Kamala Harris, que seria a substituta natural, tem demonstrado uma performance ainda pior nas pesquisas do que o próprio Biden. Então, a campanha democrata ficou meio que num beco sem saída. Até porque a principal narrativa da campanha, a narrativa líder aí, era apontar o dedo para o Trump, apresentando o Trump como uma ameaça à democracia, como um sujeito que poderia, inclusive, ser aí um projeto de ditador e tudo mais. E fica difícil utilizar essa narrativa contra alguém que sofreu um atentado contra a sua vida e que, de fato, foi um atentado contra a própria democracia. Então, prejudica, complica bastante a campanha democrata. Ruschel, muito bom dia para você, Felipe Nascimento agora. Eu queria falar um pouquinho até sobre esse cenário mais de polarização. Você vê este e outros atentados recentes, outras movimentações diante de pessoas ligadas a partidos ou a ideologias de direita, como uma escalada do ódio. E, nesse sentido, pensando em Estados Unidos, o país chegou num limite? Bom, a violência política não é algo tão incomum aqui nos Estados Unidos, infelizmente. A gente tem, ao longo da história, uma série de atentados. Fazia um bom tempo que não acontecia um atentado dessa importância. Não muito tempo atrás nós tivemos um congressista sendo alvejado, também um republicano, mas um presidente ou ex-presidente, a última vez que tinha acontecido foi em 1981 com Ronald Reagan, que sobreviveu a um ataque também a tiros. O que eu vejo é o seguinte: nós temos a imprensa, de uma maneira geral, sistematicamente vilificando não só Trump, outros líderes de direita pelo mundo, o próprio Bolsonaro no Brasil, mas a direita como um todo como uma ameaça à democracia, como promotora do ódio, da desinformação, como algo a ser, de fato, eliminado. E aí isso acaba facilitando o trabalho de muitas pessoas. A gente sabe que existem sempre pessoas dispostas a cometer esse tipo de ato, e esse tipo de incentivo acaba facilitando, aumentando as chances disso acontecer. Não podemos esquecer que, recentemente, o Serviço Secreto prendeu uma pessoa que buscava matar o ministro da Suprema Corte aqui, o Brett Kavanaugh, também por conta de uma retórica bastante inflamada contra ele. Então eu vejo que a esquerda acusa a direita sistematicamente de discurso de ódio, ou mesmo até de violência política, mas quem tem sofrido e quem tem sido alvo de censura, perseguição e desse tipo de violência é a própria direita. E você vê, como que você acredita de fato que o mercado vai reagir aos desdobramentos deste cenário do atentado, este cenário eleitoral tão polarizado, enfim, que a gente está comentando hoje? A gente até vê uma reação ali dos yields em alta, mas de uma forma em geral, como que você espera essa reação do mercado aí com estes desdobramentos?
Não mudou muito a postura do mercado porque o cenário base apenas se expande. O cenário base antes do atentado já era a vitória de Trump. As projeções indicam que ele tem uma vantagem substancial nos swing states. As pessoas têm que entender que aqui nos Estados Unidos não é a votação direta, é o colégio eleitoral. Em 2016, quando Trump foi eleito, ele perdeu o voto popular por um pouco mais de 2% e acabou sendo eleito presidente porque ganhou nos estados onde importava. E a gente está vendo um favoritismo que é ampliado por conta desse cenário, né? Enquanto nós temos, de um lado, uma candidatura extremamente frágil, o Biden em claro declínio, né, intelectual, mental, nós temos um sujeito que tomou um tiro e levanta e, né, com o punho fechado, fala fight, 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 numa foto icônica aí, que vai entrar para a história. Então, a gente sabe, né, que esse tipo de situação acaba favorecendo o Trump, que já estava numa situação melhor, né, do que o Biden na corrida. Então, para o mercado, acaba sendo um pouco mais do mesmo. A gente vê as ações subindo. Há uma perspectiva de pressão, manutenção da pressão nas contas públicas, especialmente se houver o domínio republicano nas três casas. Historicamente, quando um partido domina, né, a presidência, o Senado e a Câmara, fica mais fácil de eventualmente expandir o orçamento, que é o que os Estados Unidos não precisam hoje. Mas, por outro lado, há a possibilidade de reativação da economia ou reaceleração da economia com base em desregulamentação, em aumento de investimentos em energia, principalmente em petróleo, enfim, diminuição de impostos. E isso, de alguma forma, pode até equilibrar a equação, já que aumentaria a receita por conta de uma atividade econômica maior. Mas, de uma maneira geral, o mercado não vê com preocupação, ao contrário, né? Vê até com certo otimismo uma vitória de Trump, e a movimentação das bolsas hoje pela manhã demonstra isso. Mas eu não vejo assim uma grande mudança, porque o cenário base já era esse. Ô Ruschel, nesse sentido, alguns movimentos que a gente viu agora devem ser pontuais. Por exemplo, Bitcoin subindo bastante, né? Ouro, dólar também subindo bastante, considerados inclusive ativos mais de proteção. Seria uma visão mais pontual, mais de curto prazo, num cenário ainda incerto, ou pode já sinalizar uma tendência mais de proteção por parte dos investidores, alguma mudança de estratégia ou percepção de mudança de estratégia? A gente pode ver esses movimentos nesses ativos aí mais como algo curto prazista, mais pontual? Olha, de uma certa forma o nível de incerteza aumenta, porque pense o quanto nós estivemos próximos de um caos, verdadeiro caos político. Se essa bala acerta a cabeça de Trump, esse país ia virar de ponta cabeça, né? Essa que é a verdade. Então, esse ambiente extremamente polarizado, né, de nervos à flor da pele, aumenta a chance desse tipo de coisa acontecer. E, de uma certa forma, as pessoas podem estar buscando alguma proteção contra um nível de incerteza maior. Mas, por outro lado, tirando, né, esses Black Swans aí, eu vejo que pode diminuir a incerteza com a cristalização da vitória de Trump, porque aí você tira aquela incerteza relacionada ao resultado, vai ser um ou vai ser outro candidato, né? Fica cada vez mais claro que vai ser um candidato. E aí talvez dependa muito da postura que o próprio Trump vai adotar. Ele já apresentou em 2 ou 3 intervenções lá na rede social dele, né, True Social, uma postura diferente, uma postura de unificação do país, de apaziguar, né? E isso pode ser extremamente positivo em termos de conseguir amealhar aí um apoio e um certo sentido assim de união nacional. Claro que é muito desafiador alcançar isso com esse nível de polarização, mas se ele conseguir uma vitória que não seja tão apertada, e a gente tenha um Congresso republicano, pode ter mais poder para fazer coisas, porque o que a gente vê, um dos problemas que a gente vê em termos de governo Biden, é justamente essa falta de apoio de coesão social.
Como foi uma eleição muito disputada e houve aquela percepção, especialmente por parte do eleitorado republicano, que a eleição, de uma certa forma, não foi legítima, isso tira o poder, né, do presidente e das próprias instituições. Se houver uma vitória um pouco mais larga, talvez isso gere um nível de coesão que facilite a implementação de um projeto que seja pró-mercado, que seja pró-economia, que seja pró-Estados Unidos, e talvez até a própria função dos Estados Unidos no mundo de ser uma espécie de xerife, né, e de diminuir o nível dos conflitos globais que aumentaram muito nos últimos anos. Então, talvez aqui no segundo momento a gente veja uma diminuição dessa percepção de risco. Muito bem. O Rush, eu até ia ser uma parte dessa minha última pergunta para você sobre o cenário geopolítico e cenário internacional, né? Você falou, talvez arrumando um pouco a casa internamente, os Estados Unidos consigam ter essa percepção ou voltar a ter essa imagem de xerife. Talvez com Trump ou, de repente, como, né, o Trump está vencendo ou tendo essa visão de que pode sair o vencedor na eleição. Você já começa a perceber, de repente, alguma questão geopolítica sendo colocada nessa conta? Relação com China, guerras, enfim, alguma percepção de que com Trump no poder os Estados Unidos possam voltar a ter essa relevância, voltar a ter esse papel no cenário global? Sem dúvida, né? Porque diferentemente do que a imprensa em geral colocava, durante os anos Trump nós tivemos um mundo mais tranquilo. Quando o Biden assumiu a presidência, e já desde o começo com aquela saída catastrófica lá do Afeganistão, demonstrando uma espécie de fraqueza, e ele mesmo, né, a figura dele demonstra fraqueza, nós tivemos aí uma série de conflitos surgindo no mundo. Nós tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, nós tivemos o aumento da agressividade da China em relação a Taiwan, nós tivemos o ataque e a invasão lá de Israel, né, pelo Hamas. Então, uma série de conflitos aí surgiram no mundo. Em relação à própria Ucrânia, no debate com o Biden, o Trump colocou que tem o interesse de costurar um acordo de paz e que resolveria isso até mesmo antes de assumir o cargo na Casa Branca. E por incrível que pareça, o próprio Putin, numa entrevista posterior ao debate, disse que ouviu com muita atenção o que Trump havia conversado e estava disposto a falar com o Trump sobre isso caso ele fosse eleito, né? Ou seja, já há uma sinalização da própria Rússia que sentaria na mesa e talvez, em outros termos, fecharia algum acordo de paz. E eu acho que isso é uma possibilidade bastante real. Então, sim, né, eu acredito que a eleição de Trump pode trazer alguma tranquilidade aí para o mundo, e isso seria muito positivo para os mercados caso fosse alcançado. Muito bem. Leandro Ruschel, agradeço sua participação, obrigado por nos atender, obrigado por estar aqui conosco nesse começo de semana. Um ótimo dia para você, até uma próxima. Eu agradeço o convite, um grande abraço e um ótimo dia para todos. Muito obrigado. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos aqui com a gente.